Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje, nós trabalharemos hoje com o início da nossa parte de estatística. O que acontece? Nós vamos trabalhar com a ideia gráfica, interpretação de gráfico, e interpretação gráfica é algo que exige muita atenção mesmo. Então nós trabalharemos com a parte de leitura e compreensão gráfica de alguns elementos. Um pedido que eu faço para você, nunca poupe esforços para que você consiga analisar toda a situação gráfica do que ele propõe para você. Seja lá um gráfico de barra, um gráfico de pizza, um gráfico de setor, não importa. Analise sempre o que você tem no eixo horizontal, analise o que você tem no eixo vertical. Muitas vezes ele coloca dois eixos horizontais, dois eixos verticais como análise, a gente tem que tomar cuidado. Já vi exercícios em que ele coloca eixo vertical, comparações iguais para a mesma questão com medidas diferentes. Tudo bem? O que acontece então? A nossa aula de hoje a gente vai trabalhar apenas com leitura gráfica e tomar muito cuidado com a análise dos elementos. Porque quando aparece um gráfico pra gente, é sempre uma surpresa. A gente não sabe o jeito que ele usou para interpretar aquilo. Ele vai te dar um texto, do texto ele transforma as informações para o gráfico e do gráfico ele vai tentar fazer a leitura de uma maneira que todo mundo consiga entender o que ele está tentando se comunicar. Então eu vou colocar um exemplo aqui pra gente. Ó. Esse primeiro exemplozinho que aparece ali, o que acontece? Você tem um gráfico de dois reservatórios, tá? Dois reservatórios, um reservatório A e um reservatório B, e ele coloca assim, como eu disse para você, nós precisamos, certo? Nós precisamos colocar ali todas as informações, que traduzir, na verdade, todas as informações que ele passa para a gente. Então, o que eu vou pedir para você? Ó? Vamos fazer uma leitura do que o gráfico nos apresenta. Olha só, ele diz que esse gráfico é a quantidade de água armazenada para um certo volume em litros. Tá? O que eu tenho aqui nessa coluna? O reservatório A. O que eu tenho na outra coluna? O reservatório B. Só tome cuidado, existe uma análise para a gente fazer disso aí, que é o seguinte. O reservatório A, que está aqui, ó, está aqui à minha esquerda aqui, o que eu tenho? 180 mil litros, 170 mil litros, 160 mil, 150 mil e assim por diante. Ele colocou uma escala aqui, ele disse que o volume está em litros, tanto para o reservatório A quanto para o reservatório B. Só tem um detalhe. Olha isso aqui, ó. Aqui em cima eu tenho 180 mil. Se eu for projetar no meu outro lado, eu tenho quanto? 90 mil. Não é o mesmo valor, Aqui eu tenho 90 mil, aqui eu tenho 180, reservatório A. Eu vou descendo, 170 mil, aqui eu não tenho a escala que ele colocou. Eu poderia fazer a seguinte interpretação, olha só. Como essa malha quadriculada, ela é igual, ela está dividida igualmente, eu poderia pensar o seguinte, eu tenho 80 mil para esse ponto aqui, ó. O de cima eu tenho 90, mas eu tenho um ponto intermediário. Quem poderia ser esse ponto intermediário? Os 85 mil. Poderia ser feita essa interpretação. E aí a gente vai analisando, descendo aqui até o zero, aqui o zero. O que nós temos no eixo, aqui ó, no horizontal? Nós temos o tempo dado em horas. Então, vamos tentar interpretar o seguinte. Só que se você for ver, ele dividiu as linhas com triângulos e bolinhas. O que significa? Tem que dar uma legenda pra gente. Ó, a bolinha é o reservatório A, o triângulozinho é o reservatório B. Então, peraí, vamos analisar o reservatório A, que é a bolinha. Eles começam aqui, ó, por igual. Só cuidado com esse por igual pelo seguinte. Se você pega, deixa eu colocar aqui, ó, um ponto como esse aqui. Vamos pegar aqui, ó, esse ponto onde eu tô com o dedo. Esse ponto aqui, para o reservatório A, que é a bolinha, você tem 60 mil litros de água. Para o reservatório B, você tem 30 mil litros de água. Cuidado! Para esse ponto, às 4 horas, supondo que esse tempo foi o tempo, a gente bateu lá o reloginho, 4 horas depois, ligamos os dois reservatórios. O reservatório A, ligamos o reservatório B, acionamos torneiras nos reservatórios e eles começaram a encher. Isso a gente trabalha muito com a ideia de vazão, tá? Daí tem a vazão do reservatório A, a vazão do reservatório B. Perceba, vamos tentar interpretar? 4 horas, ó, ele foi linear para os dois. Abriu a torneira aqui, abriu a torneira do outro. Abrem-se as torneiras. Eu estou supondo, eu não sei qual é o texto da questão, só peguei o gráfico dela. Eu estou supondo, eu abri a torneira dos dois e começaram a encher. Encheu. Opa, chegou nesse ponto aqui, ó, 4 horas depois, o reservatório A está com 60 mil litros de água. Reservatório B
com 30 mil, eles não têm a mesma capacidade. Um tem o dobro do outro, mas a gente continua analisando. O que aconteceu aqui? Ó? Um reservatório eu diminuí a vazão. Digamos que eu fechei um pouco a torneira dele, tá? Digamos que eu fechei. Diminuiu a quantidade de água que está enchendo. Ele diminuiu a quantidade de água que está enchendo. Daí aqui vira constante, sobe e assim vai indo. Eu estou analisando a parte interpretativa de cada um deles, tá? Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu preciso me familiarizar com o gráfico para ver e não ser pego por alguma pergunta maldosa no meio da questão. Vamos continuar a ver? Olha só. Nessa parte aqui, ele manteve constante, ele ficou sempre com 60 mil litros de água. Eu poderia pensar assim, ó, vamos analisar uma coisa? O triângulozinho é o reservatório B. Vamos tentar imaginar uma situação possível para isso? Eu liguei a torneira do reservatório B, abri a torneira, daí começou a cair água, encher, ele começou a encher, ó, enche de uma maneira linear. 4 horas depois, gente, eu estou analisando só o B, esquece o A, só o de lá. 4 horas depois, o triângulozinho, reservatório B, 4 horas depois, ele estava com 30 mil litros de água. Vamos raciocinar um pouquinho? Das 4 horas aqui até esse ponto, até as 10, ele permaneceu com a mesma quantidade. Será que eu poderia imaginar e supor e prever uma pergunta do tipo: durante esse tempo a torneira ficou fechada? É só você pensar um pouquinho. Analisando o meu reservatório B, certo? O triângulozinho começou a encher de água, encher de água, encher de água. Chegou nesse ponto, 4 horas, tá? Daí, até as 10 horas, das 4 às 10, durante esse período, ele ficou com a mesma quantidade de água. A torneira poderia estar fechada, tudo bem? Depois de 10 horas, ele começou a encher. Encheu até as 16. Das 16 às 18, permaneceu com a mesma quantidade. Professor, mas aqui ele não dá o valor. Usa teu bom senso. 70 mil, 80 mil, um ponto intermediário. Aqui eu teria 75 mil litros, certo? E depois ele começou a encher. Eu poderia pegar esse gráfico e fazer uma série de perguntas em cima disso. Uma série de perguntas em cima disso, tá? Eu poderia analisar também, por exemplo, assim. O que acontece, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. Quem tem mais água nesse ponto? O reservatório A ou o reservatório B? Cuidado. Ó, é uma pergunta. Exatamente às 16 horas. Quem está com mais água ali dentro? É uma pergunta que eu acabei de inventar. 16 horas está aqui. Vamos puxar a reta lá. Ó. Aqui eu tenho o reservatório bolinha, aqui o triângulozinho. Pera aí. Bolinha é o A, bolinha é o A. Aqui o triângulozinho é o B. O B está com 85 mil litros. Desculpa, 75 mil litros mais ou menos. O B com 75 mil. Agora, cuidado. O A você vai puxar para cá. Ó. Gente, o A está com entre 130 e 140. Cuidado. Às 16 horas, quem é que tem mais água? Você não pode falar, mas é o B porque ele está mais acima. Aqui eu estou com 75 mil. Aqui eu estou com quanto? Mais que 130. Então, essa análise é uma coisa importante. É um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Só que você percebeu? Eu fui fazendo essa análise em cima do reservatório ali, do A e do B, e fazendo a comparação. Eu já me familiarizei com o gráfico. Eu já criei uma certa intimidade com ele e já sei o que está acontecendo. Eu sei que desse lado eu tenho o reservatório A. Cuidado. A escala dele está muito maior. O reservatório B está aqui do lado. A escala dele está muito menor. Perceba que a hora que o B chega em 90 mil, ó, 90 mil do outro está aqui, ó, tá? O 90 mil do A está aqui e o 90 mil do B está aqui em cima. Isso é uma coisa que eles colocam para tentar confundir. Fazendo a leitura, não tem erro, tudo bem? Vou ficar aqui do ladinho. Caso você queira printar alguma coisa ali, o que acontece? Ó, vou jogar um segundo exemplo para a gente analisar. É um gráfico que fornece a velocidade em função do tempo. Tá? Perceba uma coisa, tenta perceber uma coisa. A minha linha mais espessa eu estou imaginando que é um veículo, seja lá um carro, uma bicicleta, um patinete, alguma coisa assim. É um veículozinho, tá? Perceba que de 0 a 1 minuto, ó, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. O que acontece? Eu posso fazer uma série de leituras desse gráfico aqui. Então eu diria para você o seguinte, ó, no primeiro minuto o carro manteve a velocidade constante. Você vai falar, professor, ele não está parado? Parado é no 0, né? Aqui ele está com uma certa velocidade. Quanto? Ele não especificou, mas eu sei que aqui ele manteve a velocidade constante, manteve sempre a mesma velocidade, tá? O que aconteceu do minuto 1 ao minuto 2? Ele aumentou a velocidade, ele começou a acelerar.
Chegou aqui, ele começou a diminuir a velocidade. Manteve velocidade constante, aumenta a velocidade e diminui a velocidade. Olha o detalhe. De 6 a 8, a velocidade dele é 0. Ali eu consigo afirmar para você que ele está parado. Tá? Então, ó, de novo. Velocidade constante, sobe velocidade, desce velocidade, volta a permanecer velocidade constante, volta a acelerar, volta a reduzir a velocidade. Aqui me garante que ele ficou parado. Como que eu sei? Vem para o eixo, velocidade 0. De 6 a 8 minutos, zerou a velocidade. Depois ele voltou a acelerar. Eu poderia fazer algumas perguntas, como por exemplo, o que aconteceu nos 10 primeiros minutos? Esse carro acelerou quantas vezes? Ó, ele acelerou uma nesse minuto. Aqui ele desacelerou, aqui ele manteve constante, acelera, reduz, para totalmente porque está em velocidade 0 e sobe novamente acelerando a velocidade dele. Aí vem a pergunta, né? Mas como que eu sei quanto que está ou não? Aí eu não sei, ele deveria me dizer a velocidade que eu tenho. Vamos fazer uma suposição? Imagina que eu tenho aqui, ó, 20, 40 e 60. Um exemplo, tá? 20, 40 e 60. Então o que aconteceu? No primeiro, supondo, 20, 40 e 60. No primeiro minuto ele manteve a 20 por hora, bem tranquilinho. Depois, ele saiu no próximo minuto de 20 até 60, ele aumentou a velocidade. Depois ele saiu de 60 para esse ponto. Professor, esse ponto pode ser a metade? Pode, tem problema, dependendo das condições que ele fornecer para a gente. Depois ele voltou a acelerar, só que aqui você tem que tomar cuidado. Nesse ponto aqui, ó, esse ponto não está bem na metade, tá? Ele não está bem na metade. Daí aqui ele volta a desacelerar, aqui ele para totalmente. No 6º minuto ele parou o carro. Congestionamento, o cara ficou parado. Quanto tempo ele ficou parado nesse congestionamento? Por 2 minutos. Do 6º minuto ao 8º minuto, velocidade 0. Ficou ele lá paradinho. Depois ele voltou a acelerar o carro. Esse tipo de leitura, moçada, é de extrema importância. A gente precisa, antes de mais nada, qualquer situação, leia texto, analisa gráfico e nunca, em hipótese alguma, você vai responder as questões sem antes se familiarizar com o gráfico do que ele está te propondo. Nunca você vai fazer isso, tudo bem? Sempre analisando. Então, para essa nossa primeira aula, ficamos por aí, essa parte de interpretação gráfica, tudo bem? Obrigado aí pela atenção e pelo carinho de todos e até um próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.